Baseados em quê? Em que programa de saúde, se você não tem o PCMSO? Tá vendo como a gente acaba criando brechas? Logicamente, gente, que vai haver cliente que vai fazer a DI e não vai querer fazer outra coisa. E a gente também não vai poder brigar com o cliente, porque você não vai perder receita por isso. Mas a gente tem que deixar para o cliente muito claro o que isso pode acarretar no momento futuro, tá? Não é simplesmente que a gente vá fazer sem, assim, não, a gente vai deixar de fazer, está previsto na legislação, Luma. Não, você pode fazer, mas baseado num conhecimento técnico seguro, que é de um técnico de segurança ou de um engenheiro de segurança do trabalho. A gente simplesmente não pode fazer baseado em qualquer coisa. Pode falar, Bel. Um engenheiro, né, o técnico de segurança do trabalho, ele pode fazer essa declaração somente sem os laudos, a DI somente sem os laudos, ou ele tem que fazer com os laudos? Não, é o que eu disse para vocês. A DIR, ela é isenta, se você estiver dentro desse escopo, a DIR acaba te isentando do PGR e do PCMSO. Só que a gente acaba abrindo lacunas. Por exemplo, do PCMSO, é o caso de fazer ASUS baseados em quê? Porque na hora que você colocar o teu funcionário para fazer um ASO, ele vai fazer um ASO baseado em quê? Para saber que tipos de exames complementares ele vai ter que fazer. A gente não vai saber, porque não tem um programa de medicina ocupacional, que é o PCMSO. A gente simplesmente, no máximo, vai fazer o quê? Aquilo que o médico do trabalho, lá na clínica de saúde ocupacional, vai predispor para fazer. Ou seja, o médico do trabalho pode ter um pouco mais de conhecimento e pedir alguns exames, por exemplo, motoboy, não é só o exame de avaliação física e avaliação mental, que a gente sabe que a avaliação mental nem existe. Avaliação física teria pelo menos que ser feita uma acuidade visual, que a gente sabe que muitas vezes não faz, que você vai ali na Rua do Rosário, compra um negocinho de R$ 20 e volta morto satisfeito porque fez o ASO. Então, são essas brechas que a gente vai tendo. E, por exemplo, o LTCAT, a gente não tem como não fazer. O LTCAT responde previdência. E o 2240, ele não está levando só informações referentes à questão de trabalho, ele está levando muito mais a questão de quê? De previdência. Porque o 2240, ele está ligado ao decreto 3048 de 99. E o que o decreto 3048 de 99, no seu anexo 4, ele fala? Sobre o tempo especial de aposentadoria. Ou seja, existe tempo de aposentadoria para determinadas exposições a agentes nocivos. Por isso que se confunde. Nem sempre algo que gera uma insalubridade vai gerar tempo especial de aposentadoria. Às vezes, aquele agente está lá na NR15, gerando insalubridade, que a insalubridade nada mais é do que uma verba que vai ser colocada na remuneração do trabalhador, então vai ser adicionado lá na remuneração, e não vai causar tempo especial de aposentadoria. E às vezes você vai recolher o adicional do SAT para tempo especial de aposentadoria e não vai receber o adicional de insalubridade na sua remuneração, porque as normativas são diferentes. Eu tenho uma normativa para trabalho, que é CLT, e a parte de normas regulamentadoras, e eu tenho uma normativa para previdência, que é o caso dos decretos, é o caso da própria regulamentação da Previdência, né? A Lei 8.212, 8.213, que muitas vezes não conversa com a lei vinculada à parte trabalhista. Essa é a nossa problemática. Por isso que eu sempre falo nas nossas aulas que a gente tem uma parte trabalhista, a gente tem uma parte previdenciária que às vezes não conversam e gera muito mais problema do que ajuda para quem está trabalhando no departamento pessoal. Então, quando a gente fala de saúde e segurança para o departamento pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma situação em que a gente precisa estar devidamente atento à parte trabalhista, porque vai compor remuneração, e, logicamente, vamos lá, tu tá falando sobre remuneração, tá enviando tua folha já faz tempo, as rubricas já estão lá na plataforma do e-social faz tempo,
E se aquela rubrica coincidir com um agente nocivo que vai desencadear um tempo especial de aposentadoria e lá no 2240 tu não está informando isso, não está fazendo recolhimento de SAT? Ou seja, a gente tem problemas. E aí, minha gente, outro ponto importante para falar de documentação é a documentação vinculada à parte de setores da empresa. Por quê? Porque a gente tem a folha de pagamento que é soberana. Luma, o que você quer dizer quando você diz que a folha de pagamento é soberana? A folha de pagamento, ela é antecessora e ela é quem conduz os setores da empresa. Ou seja, os teus laudos, que logicamente vão estar setorizados, por quê? Porque a gente tem relações diferentes, tem constituições ambientais diferentes para cada setor da empresa, e isso vai ter que estar mencionado lá nos ambientes de trabalho do teu e-social, vão ter que estar iguais à folha, por exemplo. Hoje a gente sabe que tem processos no CARF justamente por uma desigualdade entre folha de pagamento e a própria condição do relatório dos laudos. Ou seja, Luma, mas é algo tão bobo? Não é. Por quê? Porque se eu digo que aquele ambiente tem uma determinada situação, eu vou ter que ter medidas protetivas para aquela situação específica que foi localizada naquele ambiente. E vice-versa. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que aquele profissional está naquele ambiente que vai precisar de medida protetiva, né? Medida de cuidado para a saúde desse funcionário, eu vou ter que realmente dizer por que ele está ali, o tempo de exposição que ele está ali. Então, tudo isso, gente, é vinculado. Ou seja, lembram lá que vocês já mandaram para o e-social o cadastro da empresa? O que isso quer dizer, Luma? Você já disse para o e-social o que a tua empresa faz. Você já disse de uma determinada maneira para o e-social qual é o grau de risco da tua empresa com relação à parte, tanto trabalhista como a parte previdenciária. Você já contou isso para a empresa. Porque você já informou o CBO do teu empregado, você já informou todos os registros, você já informou o quadro de horário do teu empregado, então você já informou o tempo de exposição que ele está lá, naquela situação em que ele trabalha. Então, vejam quantas coisas a gente já informou para o e-social e o pessoal achando que simplesmente estava passando a dar informações de saúde e segurança agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Tá vendo quanta problemática a gente encontra se lá o cadastro da empresa não estiver correto, ou se tiver com alguma situação que não foi validada de forma correta? Alguma dúvida, gente, até aqui? Só eu, né, Luma, que estou levantando a mão por enquanto. Vamos lá, vamos seguindo. Pode trazer suas dúvidas. Luma, é assim, ó, eu queria saber, com relação, você falou aí sobre essas informações que sobem sobre o CBO do funcionário, né? E você falou que quando a gente envia essa informação para o E-Social ou através do SST, que a gente enviou agora, essas informações elas vão ser confrontadas. Se existir erros do meu cadastro, que eu já enviei no E-Social, para o que a empresa que a gente contratou subir para o SST. Isso vai trazer alguma multa, alguma coisa, alguma ocorrência para a empresa? Belzinha, seguinte, é possível que traga multa, sim. Eu não vou dizer que no primeiro momento vai trazer. Inclusive, essa semana eu estava conversando com o auditor da Receita sobre isso. Será que essas primeiras levas de informação, porque muita gente deixou para dar informação agora onde a multa viria, será que já vai trazer algum tipo de multa para a empresa? Nós não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Só que, logicamente, o robô lá que está fazendo todo esse confronto de informações, ele está recebendo a informação. Vamos supor, estou dando lá a informação que não tem agente nocivo, mas eu já informei o que meu empregado faz. E, logicamente, o que ele pode estar sofrendo de prejuízos à saúde. Se eu estou dizendo o que ele está fazendo, vamos supor, estou falando lá que a criaturinha é açougueiro. E aí eu informei que não tem nenhum tipo de exposição a agente nocivo. Eu estou informando baseado em quê? Num laudo de LTCAT, porque ele simplesmente só corta e separa a carne, ele não faz nenhum tipo de corte em animal, ele não faz um desossamento, ele não faz outro tipo de procedimento.
a gente vai ter que ter isso muito bem especificado na descrição da função. Por isso que é muito perigoso a gente simplesmente pegar o CBO, copiar e colar, se a gente não tiver uma descrição do cargo daquele funcionário dentro da empresa. A gente precisa confrontar o que o CBO traz e o que o cargo do funcionário dentro do CBO realmente permite que ele faça. Porque às vezes tem assim, ó, ele faz, no CBO tem 5 funções, mas lá dentro da tua empresa ele só faz uma. E aí eu vou precisar descrever. Tanto que vocês todos usam Fortes? Eu uso Fortes. Quem mais, gente? Vão dizendo aí, Fortes, domínio. Também uso Fortes. Fortes, Val. Fortes. Fortes. Meire, tá usando qual? Fortes. A Meire só logou, acho que ela ainda tá organizando. Yara, eu sei que usa Fortes. Everton, você usa Fortes, usa domínio. Enfim, vocês vão me dizendo aí, mas a maioria aqui tá usando Fortes. Calima. Não conheço esse, Everton. Não conheço. Depois bater um papo contigo para conhecer um pouquinho melhor esse sistema. Então, o que acontece, meu povo? Que é problemático. Meire chegou. Meire tá usando Fortes, né, Meire? Daqui a pouco ela responde aí. Sorrisão da Meire. Tá usando Fortes? Use Fortes, é porque eu estava logada no computador, o computador não dá para ver. Então, o que acontece? A maioria usa Fortes. A Fortes, ela já pega a tua informação que tu fez lá no cadastro de função e de cargo e já leva para dentro do SST. Quando você pega, ele só replica. Meio que não esqueci de ti, não, viu? É só porque eu ainda não tive tempo de escutar a tua mensagem. Mas vai dar certo. Então, gente, a Fortes, ela simplesmente replica. Ou seja, você já enfiou goela abaixo do E-Social essa informação. Vocês estão vendo o quanto é problemático? Porque a informação já foi dada. Então, se você copiou e colou sem uma descrição adequada do cargo, é muito possível que a gente tenha problemas futuros. Principalmente empresas que não são do Simples. Porque são empresas que a Receita Federal foca mais, presumido e real, principalmente o real. Então, não estou dizendo que o Simples está isento de fiscalização, viu, meu povo? Muito pelo contrário, a gente sabe que a realidade já mudou. Só que, logicamente, se você tem empresas que têm um faturamento maior, é óbvio que a Receita vai olhar com mais potência para aquilo ali. Mas o que acontece? Vocês já deram informações anteriores. A gente tem que começar a retificar isso muito rapidamente. Depois eu vou passar o checklist para vocês também, que é o checklist de quê? Do que a gente deve fazer para, pelo menos, arrumar a casa para fazer o envio dos eventos de saúde e segurança. Era isso que eu ia falar, professora. Se a gente ainda tinha tempo de poder fazer isso, esses ajustezinhos aí. Bel, tempo a gente não tem. Por quê? A gente sabe que dia 15 é domingo, certo? Então, isso já era para ter sido feito. Qual é o entendimento jurídico que a gente está dando informação agora referente a dezembro? Ou seja, a gente não começou agora, a gente já está dando informação. Só que a gente também não pode seguir com as informações desordenadas, a gente tem que seguir, pelo menos, com o fluxo de informações o mais coerente possível. E o que a gente vai fazer nesse fluxo de informações o mais coerente possível? A gente vai tentar ajustar aquilo que não está ajustado, que é simplesmente começar do básico, o cadastro da empresa. Será que quando o S1000 ele foi correto? Será que eu estou fazendo o acompanhamento do meu KNAI preponderante? Principalmente para quem tem empresas que têm uma certa sazonalidade de funcionários nos setores? Por exemplo, passou agora dezembro. Dezembro são meses, novembro e dezembro, que a gente tem uma sazonalidade em setores. Por exemplo, supermercado, contrata-se mais caixas, contrata-se mais repositores. Então, a gente tem uma sazonalidade de setor. Por quê? Porque naquele determinado mês do ano, como eu tenho
uma maior procura, eu preciso suprir determinados setores. E aí eu contrato mais. Então, o meu CBO ali vai inflar naquela situação. Ou seja, muitas vezes pode ser que o meu KNAI, também referente a essa condição, aumente e não seja o meu KNAI principal. Então, o meu KNAI preponderante será aquele que eu tenho maior número de empregados. Por exemplo, nessa época do ano, se contratou mais açougueiros lá para o açougue do meu supermercado. Então, o meu KNAI preponderante vai ser o KNAI lá de carnes, de cortes de carne, de açougue. Não vai ser o KNAI propriamente de outro setor do supermercado. Às vezes acontece com de panificação. Então, isso a gente tem que ter esse cuidado de estar olhando e estar fazendo o envio mensal. E aí, muita gente pergunta sobre o envio do e-social com relação à saúde e segurança, gente, sobre quando eu devo informar. Eu posso informar uma única vez e nunca mais? Se a tua realidade não mudar nunca mais, você não informa. Porém, se mudar, eu preciso informar. Pode perguntar, Bel. Luma, é assim, você acabou de falar aí, porque a gente estava tendo uma noção aqui no escritório que esse KNAI preponderante seria o KNAI que viria lá no cartãozinho do CNPJ, para a gente fazer as informações dos envios. Mas você acabou de falar que não, e sim pela atividade, tipo, se eu tenho, vou te colocar como exemplo a empresa que eu trabalho. A gente trabalha lá na Ceasa, tá? Então, lá na Ceasa não tem muita mudança, mas a gente tem algumas outras aqui no escritório, que a grande maioria é a parte administrativa e, às vezes, a outra é a parte do pessoal da limpeza e do mercado. Mas eu acredito que tenha mais funcionários trabalhando no mercado do que no administrativo. Então, nesse caso, já vai mudar o meu KNAI preponderante. Exatamente, para fazer o cálculo da folha, viu, Bel? Para fazer a parte de tributação já vai mudar. Certo, entendi. Mas Certo? para efeito de envio de SST, não, né? Vai mudar porque, por exemplo, se eu tiver um KNAI preponderante diferente, gente, eu não vou ter que criar uma situação diferente no e-social. Porque ele Entendi. pergunta quem é o teu KNAI preponderante. Às vezes é o mesmo do KNAI principal, por exemplo, empresa de advocacia, se está todo mundo naquele mesmo ramo, não tem outra situação, se só faz aquilo, só dá consultoria, só faz serviços advocatícios, sempre vai ser aquilo. Agora, se eu tenho outros KNAIs que às vezes não necessariamente estão ligados à atividade principal, embora a própria IN 2110 diz que já tem que ter essa ligação. Enfim, às vezes o que, que vai acontecer? Você vai ter que ficar dando essa informação. Então, por exemplo, mudei KNAI preponderante, eu vou ter que dar essa informação para o social, porque senão o recolhimento vai ser sempre igual. E o grau de risco vai mudar, muitas vezes, porque o KNAI preponderante tem um grau de risco e o KNAI principal tem outro. E aí eu estou falando do grau de risco previdenciário, tá? Que é o KNAI relativo ao e-social. E aí o que, que eu vou precisar entender? Que se eu tiver 2 KNAIs preponderantes, eu vou ter que assumir quem é aquele com maior grau de risco para colocar lá dentro do e-social. Ainda tem essa. Sempre que eu tiver um KNAI preponderante, por exemplo, tenho 2 KNAIs preponderantes, eu tenho 50 funcionários, e aí eu tenho 2 KNAIs com 19 funcionários. O que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar aqueles 2 KNAIs e vou analisar quem é o grau de risco, qual é o GILRAT maior, GILDRAT, enfim, como queira. RAT, quem é maior? Ah, é do KNAI tal aqui, do KNAI A. Então, é esse KNAI que eu vou usar para fazer a tributação da folha de pagamento. Tranquilo? Se você considerar isso tranquilo, tá tranquilo. Eu não consigo não, mas tudo bem. Vai dar certo, Bel. É porque é muita informação. Por isso que às vezes a gente brinca e diz assim, gente, tá todo mundo perturbado com saúde e segurança. Mas é porque são informações anteriores que a gente não se ligava em ter. E quando eu falo a gente, é porque 99% estava desse jeito, meu povo. 99% das contabilidades não estavam se dando conta do quanto de informação diferente a gente tinha que ter.
Por exemplo, eu tenho que ter informações trabalhistas para trabalhar com saúde e segurança, eu tenho que ter informações previdenciárias. E a saúde e segurança para o E-Social, por exemplo, o 2240, ele tem um cunho previdenciário, mas ele não deixa de fazer os cruzamentos com a parte trabalhista. Ou seja, estamos todos reféns do estudo e da condição de sentar o bumbum na cadeira e estudar bastante. Porque tem muita coisa. E a parte de saúde e segurança, nos últimos 3 anos, ela mudou assustadoramente a legislação. Então, tem muita atualização. Por exemplo, saiu a normativa do SESMENT agora, praticamente, sobre terceirização de SESMENT. Agora, no começo do ano, saiu a finalização da normativa da NR4. Ou seja, ou a gente tem esse arcabouço para que a gente ofereça mais informações para os nossos clientes, porque é aí onde mora a diferença. Poxa, eu quero ter um escritório que seja uma referência para os clientes, onde ele saiba que ele vai ter toda a informação. Ou seja, o cliente querer fazer ou não já não é mais uma preocupação nossa, porque a informação foi dada. O que eu fiz aqui com os clientes? Eu fiz todo um levantamento de informação, toda uma condição para o cliente saber como é que ele tinha que se adequar. O cliente fez? Cliente quis? Não quis. Então, aí já também não posso segurar nada para o cliente. Aí já não posso dar conta se ele não quis fazer. Mas a minha obrigação eu cumpri, que era informar. Informei, massa. Se o cliente vai fazer ou não, pode falar, Bel. A gente se deparou aqui também com, eu acredito que todos os colegas que estão aí do outro lado também se depararam com essa situação que você acabou de falar aí, né? É tratar. A gente fez a nossa parte, correu atrás, pesquisou empresas, e quando a gente chega no cliente, tem aquela barreira, não vou esperar, não vou pagar isso não, isso está muito caro, não, isso daí não dá não, depois vamos demitir todo mundo. Então, é assim, para as empresas, elas encararam isso daí como mais um custo, né? E esse custo, quem vai pagar vão ser os funcionários, porque eles vão demitir. Se eles começarem a receber multa, eles vão demitir, infelizmente. Mas é como você disse, a nossa parte a gente fez, apesar de mesmo a gente fazendo a nossa parte, eles ainda vão dizer que a culpa é nossa. Com certeza. Mas, enfim, né? É o risco do ofício. Na contabilidade, infelizmente, a gente muitas vezes tem que assumir o risco de levar essa encheçãozinha de saco. Meire, pode falar. Obrigada. Peraí, só um minutinho, que a voz falha na pior hora. Pronto. Eu assumi um setor recentemente e eu estive observando que algumas empresas estão com o FAP desatualizado. Estão com as informações de 2021. Eita. Então, sim, tu sabe que eu sempre tenho essas coisas, né? Tu lembra lá na sala de aula? Não, parece que te escolhem, né, Meire? Tipo assim, vem cá, Meire. Sente aqui, que é isso que você vai tomar de conta. O povo faz isso comigo, fazer o quê? Aí eu já sei que um dos pontos que eu vou ter que fazer é exatamente essa atualização. Eu ainda não consegui por conta da senha do INSS, que, né, da Previdência, que tá complicado. Aí, o outro ponto é porque eu vi que tem uma empresa, mas a minha dúvida é essa, que está dizendo que é para contestar o FAP. E eu não sei, assim, né, se vai ser falado aqui, enfim, mas foi uma dúvida que eu fiquei, eu trouxe para cá só para ver se seria possível me ajudar. Vou tirar assim, antes da gente adentrar os envios dos eventos, né, o 2210, o 20 e o 40, vou falar logo dessa questão. Por isso que eu disse, tragam as suas dúvidas. Gente, FAP, ele sai em setembro. Então, assim, todo setembro eu tenho que consultar. Porque lá em novembro ele vai me dar a possibilidade de contestar. Contestei na época, massa. E pode 99% das vezes não ser acatado. Mas a minha parte eu fiz, que foi o quê? Contestar. Passou de novembro, não tem contestação que dê jeito. O máximo que pode acontecer é você se dar a situação que paguei FAP a maior. E aí eu posso pedir uma recuperação de crédito. Mais do que isso, por exemplo, contestar o FAP em janeiro, não vai adiantar, porque não vai ser acatado. Se muitas vezes não é acatado lá no momento em que se abre o período de contestação, imagina fora do período. Então,
A condição de consulta do FAP, gente, é sempre em setembro. Identifiquei que tem coisa errada, aí eu vou lá para a DataPrev, verificar o que aconteceu com os afastamentos previdenciários, para poder entender se tem uma possibilidade de contestação ou não. Luma, do que você está falando? O que altera o FAP, minha gente? Afastamento previdenciário. Ah, Luma, abrir CAT altera FAP? Não, a não ser que essa CAT tenha um desdobramento de um afastamento previdenciário. Teve afastamento? Altera. Não teve, não altera. Porque a CAT, eu vou aproveitar até para falar um pouco da CAT, que é o nosso 2210, que ela é o quê? Ela é um informativo, ela serve para se criar aqui uma mensuração de acidentes. Ela não é simplesmente uma condição de abrir uma CAT, eu tenho alteração do FAP. Não funciona dessa forma. Até porque a CAT serve também para informar quando eu tenho alteração de exame do empregado, tá? Bel, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a mãozinha ficou aqui, já tirei. Não, Desculpa. Não, fique tranquilo. Então, o que acontece? O FAP, ele é disponibilizado para consulta todo setembro. Então, qual é a minha condição enquanto departamento pessoal? Luma, meu sistema é top e ele atualiza sozinho. Meu amor, não confie que seu sistema é top, porque sistemas todos falham. Não é à toa que a gente vê esses problemas que a Meire aí está apresentando. Ó. O FAP está de 2021, já passou 22, já entramos em 23. E o FAP está lá, o mesmo FAP de 2021, e teve alteração no FAP. Se ela diz que tem alteração, né, que está ainda de 2021, é porque ela já deve ter olhado e tem a condição lá de alteração. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai ter problema. Porque ou o FAP foi recolhido a menor, que é um problema maior, ou o FAP foi recolhido a maior, que pelo menos você vai ter a possibilidade de pedir restituição. Ou seja, você vai aí entrar num processo de recuperação de crédito, que a Receita não libera com rapidez, é uma liberação lenta, né? Por exemplo, eu tenho um cliente, eu tenho 2 clientes que a gente fez no mesmo período. Um já recebeu tudo e o outro ainda não saiu de análise. Então, a gente também não entende o critério da análise da auditoria da Receita. Então, quando o auditor vai pegar, o que eu fiquei sabendo de fontes seguras, né? Mas também não sei se é verdade, eu sei que a fonte é segura, mas não sei. O que eles contaram? Que eles começam a pagar pelo que vai causar menos impacto para o Estado, ou seja, os valores menores. Se aquele valor é menor e vai causar menos impacto para o Estado, ele vai pagando. Se for um valor maior, que vai causar um impacto maior de saída de receita e da própria Receita Federal do Brasil, né, de aferição desses tributos, ele demora mais a pagar. Enfim, aí é feito por Estado. Aí a gente tem que entender que isso é uma condição do que foi falado. Se acontece dessa forma mesmo, não se sabe. Mas aí a gente tem que consultar obrigatoriamente o FAP para o ano seguinte, né? Então, toda vida que chegar setembro, esse ano, em 2023, chegou setembro, consulta. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, já faz a consulta dos afastamentos previdenciários, né? A de 2020, 2021, tem alguma coisa diferente, porque lembra que são 2 anos de impacto, né? E aí, o FAP que veio para 2023 não é o FAP de 22, é o FAP de 2021, porque quando se fechou a consulta para o FAP de 23, 22 ainda não tinha acabado. Então, são sempre 2 anos que o FAP vai impactar na tua vida tributária da folha de pagamento. Pode falar, Meire. Então, nesse caso que as empresas não fizeram as atualizações, se tiver acontecido de estarem recolhendo a maior ou a menor, vai gerar um impacto. Ou você abre competência e por competência vai recalcular o que está errado e vai pagar o que tem que ser pago de diferença, ou você espera a Receita chamar, que é o que a maioria espera, sabe? Tá. Para não tirar dinheiro do caixa, o que a galera faz com o FAP? Deixa a Receita chamar. Se chamar, bem, se não chamar, se passar o prazo, né, dos 60 meses aí, dos 5 anos,
e ninguém for atrás, tá massa, porque prescreveu, tá livre. Então, eu faço só atualização mesmo e espero a receita. Não, aí é uma coisa que você vai Ah. conversar com o seu gestor e vai deixar claro para ele o que pode ser feito. Uhum. Posso, Tá. posso fazer o ajuste, o acerto e pagar o que eu devo, ou eu simplesmente vou esperar. Aquela história, vamos se fazer de doido? Show, entendi. Tá Entendeu? bom. Obrigada. Se a Receita chama para pagar, eu vou lá e pago. Aí também, quando a Receita chama para pagar, ela não dá muita alternativa, não. Ou tu paga, ou tu paga. Uhum, eu sei bem como Se é. a Receita não chamar, você espera, né? Vai que prescreve. Às Uhum. vezes a Receita também não consegue chegar em todo mundo. Aí vai depender da sorte do empregador. Pode falar, Tá bom. Bel. Roleta russa, né? Sim. Professora Loma, deixa eu te fazer uma pergunta. E rescisão por morte de funcionário, ela vai incidir também aí no FAP ou não? Só se eu tiver uma morte por acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho, certo? E aí, a CAT com óbito, quando a CAT é de óbito, ela também interfere no FAP. Mas, por exemplo, funcionário estava em casa e morreu. Não, você só vai fazer uma rescisão por morte, vai depositar em juiz, que ninguém sabe quantas famílias a pessoa tem, né? E deixar o pessoal que tem direito fazer o requerimento dessa rescisão. Vai requerer a rescisão. Agora, foi CAT com óbito, tem um peso maior no FAP, porque imagina lá, ó, tem CAT com óbito, essa CAT com óbito pode vir a desencadear uma pensão por morte, que aí, além da pensão, o que acontece? Por que a pensão também já tem um peso maior? Porque quanto tempo essa viúva vai ficar recebendo essa pensão? Não se sabe. A viúva pode gozar de boa saúde e viver recebendo aí do governo essa pensão por muitos e muitos anos, certo? Então, CAT com óbito impacta o FAP. Agora, se for uma morte natural ou que tenha sido qualquer outro fator sem relação com o trabalho, faz só a rescisão por morte, né? E aí faz os procedimentos legais necessários. Ok, gente? Até aqui? Ok, obrigada, professora. Por nada. Bom, como já estávamos falando de CAT, vou aproveitar para começar a adentrar esse mundo da CAT. A CAT, né, comunicado de acidente ao trabalho, é o nosso 2210. Ela mudou. Como assim mudou? Lembra que quando a gente fazia lá pela CAT Web, que era a única forma de se fazer uma CAT, a gente poderia fazer a CAT parcial. Só que a CAT parcial, ela não era enviada também aos méritos previdenciários. Então, muitas vezes a pessoa ia para a perícia sem a CAT. Aí, simplesmente, o que aconteceu? A pessoa fez a CAT parcial e não conseguiu concluir depois ou esqueceu de concluir depois. Quando a CAT veio para o E-Social, o que se pensou? Acabou com esse tipo de situação. Se ela vai para a plataforma, ela vai completa. E aí, o que a gente fez? Aboliu a CAT parcial e aí o governo disse que vai ficar só a CAT completa. Então, a CAT do E-Social e hoje a própria CAT por dentro do CAT Web só funciona se for uma CAT completa. Ou seja, se eu tiver todas as informações para colocar nessa CAT. Olha lá, na CAT, eu já vou fazer a informação do tempo de afastamento desse empregado. Vou dizer quanto tempo ele vai ficar para tratamento. Isso não exime a informação que vai ter que ser declarada no 2230. As pessoas acham que só o ato de informar a CAT, eu já estou informando o 2230, e não é assim. Ou seja, informei a CAT, porque através do atestado lá que você tem em mãos, você vai dizer quanto tempo esse empregado vai ficar sob tratamento, ou seja, quanto tempo ele vai ficar afastado, e eu vou informar o 2230 também, senão teu empregado vai continuar saindo na tua folha de pagamento. Por quê? Porque lembra que a CAT, ela não está vinculada à folha, ela é uma informação que vai passar aí para a plataforma sem vinculação com a folha.
Então, para ter uma vinculação da CAT com a folha, eu preciso informar meu 2230 para deixar tudo acoplado. Sem isso, a gente não consegue deixar a folha de pagamento parametrizada. Então, informei uma CAT onde meu funcionário, por exemplo, o médico deu um atestado de 60 dias para que ele, né, recuperasse a sua saúde, eu vou ter que fazer o quê? Preencher a CAT, colocar a previsão de prognóstico, que são 60 dias, colocar a previsão de tratamento lá direitinho, colocar quem foi o médico que atendeu, fazer todas essas informações, e aí eu vou para o 2230 e faço o afastamento do meu funcionário. Não consigo fazer diferente, tá? Se fizer diferente, vai dar treta na folha, vai dar problema, porque a folha vai continuar recebendo a informação do funcionário. E aí, lembrando que eu falei, ó, a CAT, ela tem um nome, a nomenclatura de comunicado de acidente de trabalho, mas ela não tem só essa função. Por quê? Porque a CAT também serve para informar quando eu tenho alteração da saúde do meu trabalhador. Olha o que o E-Social fez. Se eu informo algum tipo de alteração de saúde do meu trabalhador, eu tenho 2210 para poder fazer essa composição. Se eu informo só o 2220, eu deixo de fazer o procedimento completo. Ou seja, o 2220, ele está atrelado também ao 2210 quando acontecer algum tipo de dano à saúde do meu trabalhador. Luma, que tipo de dano? Por exemplo, se eu tenho um trabalhador exposto ao ruído, e ele vai perder na audição com o passar do tempo exposto àquele ruído, e na minha audiometria sequencial, que é a audiometria do aso periódico, eu identifiquei que tem aquela perda, eu vou colocar lá na minha situação, que teve perda na observação, se isso também estiver descrito dentro do aso periódico, e vou informar lá a minha CAT dizendo que houve uma perda. Por que isso é tão importante, sendo feito até nos asos admissionais? Porque lembra que muitas vezes o teu trabalhador começa a trabalhar com algum tipo de adoecimento, algum tipo de perda, e aí você só vai se dar conta quando está bem mais evoluído que o trabalhador muitas vezes vai ficar impedido ao trabalho. E aí quem vai arcar com os custos, quem vai arcar com as indenizações? A tua empresa. E se ele já vem doente de algum lugar, por exemplo, ele já vem com perda auditiva de algum lugar, você pode informar. E aí você se responsabiliza do daqui para frente e não do para trás também, para uma possível indenização. Porque, como eu sempre gosto de falar, gente, saúde e segurança é trabalhista, previdenciário, civil, criminal, ambiental. Então, temos todas essas situações que a gente tem que fazer o quê? Se precaver. Então, o comunicado de acidente de trabalho também serve para esse tipo de situação. E aí, vocês podem estar também se questionando, Luma, e agora? Eu vou informar uma CAT por que meio? Porque tem o meio do CAT Web e tem o meio do E-Social. Fica ao seu critério. Só lembrando que eu vou ter que dar informação no 2230. Então, o que eu vou fazer? Vou informar que dentro desse processo do CAT, da CAT, eu vou fazer o quê? Vou fazer pelo CAT Web. Então, vou informar a equipe que vou fazer a CAT via web, que é o sitezinho que já existe há milhões de anos, né? CAT Web. Se eu tiver que fazer qualquer alteração, como reabertura, eu vou fazer pelo CAT Web. Eu não posso trocar um pelo outro. Comecei no CAT Web, qualquer procedimento adjacente àquela abertura, eu vou continuar pela CAT Web, porque ele gera um número de protocolo. Lá na CAT do E-Social, ele gera um número de recibo. Então, se eu começar pela CAT do E-Social, eu vou concluir pela CAT do E-Social. Por isso que eu não posso misturar as plataformas. E-Social é uma coisa, CAT Web é outra coisa, embora seja a mesma situação, o mesmo tipo de informação. Por que foi feito isso? Porque o E-Social fica aí a cargo do empregador, né, da equipe que faz esse gerenciamento para o empregador.
Mas os sindicatos, o médico do trabalho, o próprio médico ou qualquer outra pessoa pode preencher a CAT-Web, né, fazer o comunicado de acidente de trabalho daquele trabalhador, que não seja pelo e-social. Até porque, como é do conhecimento de muita gente, infelizmente, as pessoas ainda deixam de trabalhar com sistema. Eu conheço pessoas que trabalham com saúde e segurança que ainda trabalham com planilha de Excel. E aí, como é que estão fazendo informação para o e-social, eu não sei te dizer. Quer dizer, até sei, às vezes vai lá dentro da plataforma mesmo e faz, só que é um risco. Por quê? Porque você não tem como tratar a informação antes de botar na plataforma. Então, por isso, né, que é melhor a gente tratar com sistemas. E tem sistemas excelentes. Mas, enfim, a CAT, ela é esse procedimento. Luma, tá, agora pelo e-social, como é que faz? Porque a gente não consegue preencher a CAT em 24 horas, como está previsto na normativa, ou em 48 horas no máximo. E mesmo que seja uma CAT de óbito, eu não consigo preencher de imediato, porque é muita coisa para ser preenchido. E aí, muitas vezes, eu não tive até a condição de chegar até o atestado, né, do empregado, não consegui chegar até a ficha médica, não consegui receber muita informação, não recebi o atestado de óbito. Então, assim, muita coisa ficou faltando. Ou seja, a própria Receita Federal ainda entende, não sei se isso vai mudar, tá? Ainda entende que mesmo que você entregue essa CAT atrasada, você está fazendo, agindo de boa fé. O que não pode acontecer é ir para uma perícia federal sem a CAT aberta. Porque o que vai acontecer? O médico perito ali, ele vai arbitrar o que ele quiser. Se dentro da própria perícia, o perito, ele já pode dizer o que ele quiser a respeito, entender o que ele quiser a respeito do que foi dito pelo empregado, imagina sem uma CAT aberta. Por que você está dizendo isso, Luna? Porque muitas vezes o funcionário chega lá e conta outra história para o médico perito. E aí o médico perito vai entender assim, isso não é doença normal, né? Não é uma doença que não tem relação com o trabalho. Muito pelo contrário, é uma doença relacionada ao trabalho ou isso aqui é um acidente relacionado ao trabalho. Então, o médico perito, ele pode sim fazer esse tipo de situação. Então, se com uma CAT aberta isso já é um perigo, imagina sem ter um documento oficial aberto dizendo o que foi que aconteceu. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado. Foi acidente? Foi doença relacionada ao trabalho? Né, as doenças relacionadas ao trabalho, doenças psicológicas relacionadas ao trabalho ou acidentes de trabalho, não hesitem, preencham uma CAT. Mesmo que não tenha afastamento previdenciário. Mas sabe-se lá que desdobramento pode acontecer aí nesse período do funcionário, de repente, até aplicar uma reclamatória trabalhista aí devido ao que aconteceu com ele, tá? Ok, gente, até aqui. Ok. Ok. Vamos fazer a nossa pausazinha de 5 minutos, tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro quem precisar. E aí, 5 minutos, 25 a gente volta, tá certo? Beleza. Beleza.
Bora voltando, meu povo. Bora voltando. Bora, bora, bora. Então, bora lá. Bora lá, já tô aqui. Bora. Seguinte, até aqui, todo mundo Só um calmo. instantinho. Hã? Eu vou precisar sair umas 8h30, tá bom? Se eu Vai sair ficar aqui. gravado, tá, Belzinha? Tá bom, A gente obrigada, vai menina. disponibilizar para vocês aqui no grupo a gravação. A gente só pede para não ficar compartilhando, que é uma exclusividade que a gente fez para essa aula de hoje, tá certo? Tá bom, beleza. Tchau, tchau. Tchau, Mas ainda tchau. vou ficar aqui até meia hora. Pronto, aproveite a meia hora. Qualquer dúvida é só chamar. Gente, Tá bom, seguinte. beleza. Até agora, tudo tranquilo com CAT? Todos já preencheram CAT? Todo mundo já passou por isso? Eu preenchi ainda na época que era web. Não, essa nova agora eu não preenchi, não. Tá praticamente, Meire, o mesmo layout. Não tá diferente, não. Tá igual. A parte do corpo atingida, aí abre aquela, né, aquela janelinha, você vai marcar o que realmente tem sentido, o que realmente tá lá dentro da descrição do médico, tá bem tranquilo, tá? Mas a gente tem que se atentar para isso. 2210 com afastamento, 2230 tem que ser preenchido. E todos esses processos que eu falei para vocês, né? Tá tendo alteração de saúde do meu trabalhador, eu também devo comunicar. Para quê? Para proteger juridicamente minha empresa, tá? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Quando a gente passa para falar, minha gente, do monitoramento da saúde do empregado, que é o 2220, aí a gente começa a ter alguns pequenos problemas. Por quê? Primeira coisa, a mudança que teve dentro da legislação com relação à nomenclatura. A gente tinha o ASO de mudança de função, e agora se aplicou a condição de mudança de risco. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, que eu sempre falo para vocês, que isso abre um precedente aí para reclamatória, tá? E, logicamente, também problemas previdenciários. Por quê? Porque se eu estou falando de risco, automaticamente o E-Social entende que o risco é ambiental, químico, físico e biológico. Porém, eu estou falando aqui de um risco que ele também é ergonômico, que passa pela ergonomia cognitiva, que é o quê? O nível exigido de responsabilidade, o nível de pressão atribuída àquela função. Ou seja, eu posso estar no mesmo espaço físico, porém, o meu nível de responsabilidade diante da mudança do meu cargo, ela é muito maior do que simplesmente a condição que eu tinha anterior. Mas eu estou no mesmo espaço, estou lá trabalhando do lado da Meire, direto. Aí a Meire foi promovida. A Meire agora é coordenadora de departamento pessoal. E ela era o quê? Ela era analista. Só que o que vai acontecer? O nível de responsabilidade da Meire agora mudou. E quando eu vou lá para a NR7, ele fala da avaliação física e mental que tem que ser feito no funcionário. Que o exame mais básico que deve ser conferido ao funcionário é uma avaliação física e mental. Então, o que acontece? Se eu não faço esse tipo de procedimento, eu deixo a empresa desprotegida juridicamente. Porque o que acontece? A maior condição hoje de adoecimento e afastamento dos empregados do trabalho são devido a questões psicossociais, ou seja, tem um cunho emocional, tem um cunho psicológico aí que está envolvido, que muitas vezes esse adoecimento foi desencadeado pelo trabalho. Ou seja, cabe afastamento previdenciário. Se cabe afastamento previdenciário, cabe alteração de FAP. Então, tudo isso a gente tem que ver. Quando a gente fala do monitoramento, a gente tem uma vinculação ao PCMSO, porque dentro, né,
do projeto lá do PCMSO, que vai ficar claro para cada empresa o que tem que ser aferido na saúde dos funcionários. Então, se eu tenho funcionários expostos a determinados agentes nocivos, para entender como é que vai se postergar a saúde desse funcionário, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que avaliar de acordo com o que o médico achou que vai ter que ser avaliado. Porque quem tem a competência técnica para dizer o que vai ser conferido na saúde do trabalhador e de quanto em quanto tempo é o médico do trabalho. Não é o DP, não é o engenheiro, não é o técnico de segurança, não é o advogado, não é o empregador. E o empregador, quando ele constitui, né, a sua empresa, quando ele constitui seu negócio, ele já se responsabiliza pelo risco que ele está conferindo aos empregados. Então, quando eu tenho um projeto de PCMSO, quando eu tenho um PCMSO efetivo, aquele médico do trabalho, ele está me dizendo automaticamente para cada função, que tipo de exames eu preciso fazer para acompanhar a evolução da saúde do meu empregado e de quanto em quanto tempo eu preciso fazer essa condição de acompanhamento. Ou seja, por isso que o PCMSO é importante. Tá vendo a brecha que a DIR deixa para o PCMSO, já que ela te isenta de fazer um PCMSO, ela diz que você está desobrigado, aí a gente acha assim, poxa, que massa, não vou pagar para fazer um PCMSO. Só que às vezes eu tenho condições na minha empresa que eu preciso fazer um PCMSO. E o que tem me espantado bastante, gente, é que os engenheiros estão assim, parece que amando fazer só DIR. Porque o que tem acontecido? Essa semana eu tenho uma empresa aqui que ele é um MEI, mas ele tem um motoqueiro. E aí, logicamente, ele tem periculosidade em folha, ele tem uma outra condição de ser feito, né? Ou seja, ele precisa de um PCMSO porque a gente precisa acompanhar a saúde dele para saber o que ele tem passado, como é que está a condição de saúde, para poder eu saber se ele está apto ou não a continuar pilotando uma moto. E aí o engenheiro simplesmente falou assim, não precisa fazer não, faz só a DI e o LTCAT. Gente, e aí a condição de acompanhamento de saúde desse funcionário, como é que vai ser feito? Como é que eu vou ter condição de avaliar? Como é que realmente a gente vai saber se ele tem condição de continuar trabalhando ou não? E de quanto em quanto tempo eu vou avaliar a saúde dessa pessoa? Porque ele está exposto a ruído, ele está exposto ao trânsito, né? Que já é um elemento periculoso. Ele está exposto aí a várias condições, por exemplo, a moto, ela tem trepidação, ou seja, ela tem vibração. E dependendo da moto que se pilota, muito mais do que outras, né? Umas mais do que outras. Então, eu estou exposto a temperaturas que muitas vezes aqui no calor em Fortaleza, pode ser que tenha alguma interferência na saúde do colaborador, se ele tiver também algum tipo de doença pré-existente. Será que eu investiguei que tipo de doença pré-existente esse colaborador tem lá no ato da admissão? Ou seja, olha quantas coisas eu tenho de importância para monitorar e para alimentar o 2220. Então, tudo isso eu só vou saber se eu tiver um PCMSO. Porque quando a gente manda para a clínica do trabalho para fazer um ASO periódico, quando a pessoa se recusa a fazer um PCMSO, o que vai acontecer? No máximo, vai se fazer aí uma avaliação física e mental. E isso eu ainda estou sendo, gente, bem generosa. Porque tem vezes que o médico nem olha para a cara do funcionário, simplesmente assim, você está bem? Não, estou bem, doutor. Assina lá o ASO e a pessoa sai de posse do ASO. Então, quanto a isso, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, outra fonte de problema é o retorno da grávida. Por quê? Quando a grávida sai para a licença maternidade, ela sai lá para gozar os seus 120 dias, ou mais dias se a CCT, né, da categoria assim contemplar, ou se ela tiver alguma intercorrência, tiver algum tipo de problema, ela vai precisar ir passar mais algum tempo afastada tratando desse problema. Só que aí, vejam comigo, o mínimo de 120 dias, que é o que a grávida fica afastada, né, para ter o seu filho, para gozar dessa licença, é muito tempo, muito tempo. Para quê? Para ficar numa condição que a gente desconhece a saúde daquela empregada. Então, quando ela retorna,
ela precisa de um mínimo de acompanhamento, que seria o aso de retorno. E aí, muita empresa faz confusão para não pagar o aso de retorno da gestante que está voltando da licença maternidade. Ou seja, entramos mais em uma situação, numa seara de desproteção, né? Se assim esse nome existe, mas existe aí uma seara que está entregando um funcionário e um objeto jurídico dessa empresa de total situação de, né, limbo, ou seja, cai num limbo aí, ou seja, a condição da minha legislação permite que isso aconteça, porém, juridicamente, a minha empresa fica desprotegida, tá? Então, eu preciso ter essa minúcia para também orientar o meu empregador. Então, a gente continua tendo os ASOS com algumas mudanças, tá? E aí, os ASOS, gente, nós jamais vamos receber o exame do empregado, porque o exame é de foro íntimo e só pertence à relação médico-paciente. No caso lá, além de ser seu colaborador, ele é paciente do médico do trabalho. Então, esse exame só pertence ao médico do trabalho e ao paciente, no caso, o colaborador. Se o colaborador quiser compartilhar, ele vai assinar algum tipo de termo para isso. Caso não, você só vai receber o ASO dizendo que tipo de exame ele fez. Os ASOs agora até que estão mais bonitinhos, e aí ele vem marcado lá com um X, dizendo, fez o quê? Espirometria, fez algum tipo de acuidade, fez algum tipo de audiometria tonal, audiometria, enfim, vai trazer lá bem direitinho que tipo de exame foi realizado. E você vai trazer isso para dentro do sistema, tá? Dentro do sistema você vai conseguir ter essa visualização e você vai marcar o que está de fato lá no teu ASO. Você não pode marcar algo diferente. E outra coisa, muito cuidado para marcar se é sequencial. Geralmente, ele vai te perguntar se é um ASO inicial ou se é um ASO sequencial. Quem são os ASOs sequenciais? São os ASOs periódicos, os ASOs demissionais. Ele vai ter uma situação de sequência, né? Ou seja, ele é um ASO que está seguindo depois de um outro. Agora, o ASO admissional, ele é um ASO inicial. Então, muito cuidado com os ASOs iniciais, para já começar de maneira correta. Até o professor Ciro estava perguntando sobre, por exemplo, essa questão agora de quem está demitindo em janeiro, né? Então, muito cuidado, gente, que o entendimento é que essas informações sejam de dezembro, tá? Então, a alimentação do E-Social é de dezembro. Então, se teve alguma situação aí do 2240, tem que ser preenchido referente a dezembro. Esse é o entendimento jurídico. Com relação ao ASO, Luma, fiz ASO periódico em dezembro. Minha empresa é grau de risco 1 ou 2. Será que eu não posso simplesmente pegar aquele ASO e replicar? A maioria dos sistemas não aceita a replicação do ASO. Ele vai te pedir um outro ASO ou você deixa em branco, porque a legislação te permite usar o mesmo ASO periódico dentro de uma progressão de tempo, dependendo do grau de risco da empresa. Mas aí a gente tem que ter cuidado, porque entra na mesma esfera do ASO do retorno da gestante. Por quê? Porque em minutos, gente, em segundos, pode acontecer alguma coisa. Imagina em dias, semanas. Então, por isso que a gente precisa fazer o ASO demissional, para ter a garantia que aquele empregado está saindo da nossa empresa gozando de boa saúde. Até porque muita coisa pode mudar em pouco tempo, tá? Principalmente quando eu tenho exposições aos agentes nocivos. Principalmente os químicos e os biológicos, né? Ruído não, que ele tem um certo tempo, calor tem um certo tempo, mas essas situações que pode mudar dentro de pouco tempo, a gente precisa estar investigando, até mesmo com relação às doenças relacionadas ao trabalho, as lerdortes,
né, as lombalgias, cervicalgias, todos esses problemas estruturais de tecido mole, é importante que a gente faça o ASO demissional. Luma, mas o ASO é mal feito. Não interessa. O que é importante nesse momento é que pelo menos você tenha um documento comprovando que enquanto empresa, enquanto CNPJ, você foi responsável juridicamente com o teu funcionário e, né, teve essa condição de fazer com que os ASOS fossem, de fato, atualizados em tempo real. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Não. Vocês já pensaram se lá no ASO estiver inapto? Que a gente está falando aqui de condição rápida. Sim, aí, eu quero saber, estou com esse problema. Gente, aí é que tá. Tá inapto, mas inapto para o trabalho. O que que a gente vai ter que ter certeza nesse momento? Que a gente tem um médico do trabalho de confiança. Porque a gente vai ter que entrar em contato com o médico. Se ele está inapto, ele vai ter que passar por algum tipo de afastamento. E aí, esse tipo de afastamento, a gente vai precisar, então, localizar qual é a situação. Se ele está inapto ao trabalho, muito possivelmente ele vai entrar aí por um afastamento maior do que 15 dias. Muito possivelmente, pode ser menor, mas se ele está inapto ao trabalho e visto dentro dos exames, ele talvez precise de um tempo maior do que 15 dias para se tratar. E aí a gente vai entrar para um afastamento previdenciário. Nesse momento, gente, é crucial que nós tenhamos um médico do trabalho de responsabilidade, que esteja ali realmente assessorando as nossas empresas. Por quê? Porque está inapto, mas inapto como? O que eu vou ter que fazer depois daqui? Eu tenho que ter um atestado. Por quê? Porque se eu tenho alguma coisa que ele tem de adoecimento relacionado ao trabalho, eu vou ter que abrir CAT, até para conseguir fazer o afastamento, marcar a perícia dessa criatura, colocar um tempo de afastamento, que vai precisar ser vinculado ao atestado, o atestado vinculado ao 2230. Olha quantas informações que a gente está cruzando só por uma inaptidão dentro de um ASO periódico. Vocês estão vendo aí? Como saúde e segurança é um negócio que pode dar um monte de problema. Pode falar, Bel. Meu irmão me diz uma coisa, a gente pode subir, a gente consegue subir para o E-Social um ASO periódico que não está apto? Sim. Ele te Consegue? pergunta. A Fortes te pergunta, tá apto? O exame tá normal? Porque você não declara o exame? Qual foi feito? É porque eu fiz essa pergunta à pessoa que está fazendo trabalho com a gente. E ele me disse que não pode subir um exame periódico de um funcionário que não está apto. Não pode subir por quê? Boa Porque no pergunta. sistema sobe. Sobe. Pois é, ele disse que não, porque assim, o meu caso é aqueles casos, eu não sei se tu lembra, Luma, que a gente comentou até nas aulas, naqueles funcionários antigos da empresa, tinha uns 3 que estavam afastados, que a empresa estava pagando para eles ficarem em casa, que eles já são aposentados pelo INSS, e a diretoria resolveu manter o pagamento desses funcionários, até porque se ela afastasse, eles não iam ter rendimento, não iam ter rendimento porque eles já são aposentados, já recebem, e não iam ter nenhuma outra, como é que eu vou dizer? Outra fonte de renda, só A outra fonte aposentadoria. de renda, só aposentadoria, né? Aí, agora a gente foi fazer os exames, e inclusive até 2 desses funcionários faleceram em dezembro, e um Nossa. faleceu ontem. Pois é, por isso que eu perguntei sobre o falecimento, né? E esse rapaz que está fazendo trabalho com a gente, ele disse que não vai subir o exame periódico, porque ele disse que não sobe. Eu até questionei com ele, mas vai estar subindo na minha folha, lá no meu social, esse funcionário vai estar recebendo salário. Como é que eu fiz o exame de todo mundo e só o deles não vai subir? Aí ele disse assim, não, mas eu não posso subir, não vai ter problema. O sistema vai entender, só não é eventual fiscalização, é que ele vai vir atrás e você vai mostrar os documentos aqui na pasta desses funcionários que eles estão afastados e não estão, entendeu? A empresa que optou por deixarem eles nessa Aí é que condição. tá, assim, a gente tem que entender que eu tenho uma folha de pagamento que está sendo paga a essas pessoas, certo? Exato. Só que aí eu teria que ter um evento criado para dizer assim, ó,
eu estou pagando por liberalidade. Ou um documento dizendo estou pagando por liberalidade, junto até o próprio sindicato. Mas esse funcionário está afastado. Porque, lembram, o e-social ele é uma cadeia de informações. Ele não é uma informação esporádica, ele é uma cadeia. Ou seja, eu fiz o registro da empresa, eu fiz o registro do empregador, eu fiz o registro do empregado, eu fiz o registro das rubricas, eu fiz a envio de folha de pagamento. Então, se eu estou recebendo, aí sim, eu não posso dar inapto, porque se ele está lá dentro da folha, sob uma condição de recebimento e de que está realmente ali trabalhando, olha quanto você se complica se a informação não vier certa na cadeia. Exato, foi isso que eu questionei com ele. Como é que essas informações Porque elas vão se cruzar lá? Bel, ele vai subir. Então, se não pudesse subir, não tinha nem a opção de inapto ou de desvio padrão no exame, entendeu? Ele não ia ter essa informação para você cadastrar. Agora, assim, deu inapto. O que eu vou fazer com esse funcionário? Eu vou ter que afastar para poder ele se tratar, porque ele não está podendo trabalhar. Aí eu vou ter que ter outras documentações adjacentes que me deem essa condição de fazer esse cerco para dizer por que ele está afastado. Agora, você mantê-lo na folha e simplesmente dizer que ele vai estar inapto ao trabalho, mas ele continua recebendo normal na folha, sem nenhum evento específico, sem nenhum documento que você diga que está pagando por liberalidade, mas que o funcionário encontra-se sem condições de trabalho, aí a gente está dando informações divergentes. Pois é, e a gente pode sofrer uma penalidade, por isso, não pode? A gente tem exame para provar que o funcionário estava doente, estava inapto. E na hora que, por exemplo, vier à tona, vai ficar complicado. Mas é como é que eu vou descrever que evento eu vou colocar na folha de pagamento que eu estou pagando a esses funcionários por liberalidade? Aí é que você vai ter que criar. Você tem fortes. Então, assim, vai ter que ter um evento como se fosse uma condição de indenização, que não tem, tá entendendo? Não passa pelas retenções de INSS, IR, essa condição toda. Teria que ser um evento mais ou menos nesse sentido. Lembra lá, quando a gente teve a pandemia, que, por exemplo, ficou estabelecido que para quem já recebia aposentadoria, já era aposentado, porque a pessoa não ia receber o outro benefício que era do bem, né? Do programa lá de emprego e renda. A empresa poderia pagar de forma indenizatória e não iam ter os recolhimentos? Lembra que teve essa situação? Lembro. Teria que ter sido feito um acordo junto ao sindicato, tudo protocolado direitinho para validar essa tua situação. Então, e aí, junto a Fortes, ia ser criado um evento também, nesse quesito. Porque nesse caso ia ter que criar com a sem SOS, ou então o próprio TI da Fortes tinha que criar para não correr o risco de criar errado. Aí não ficaria descontando, fazendo os descontos de INSS. Exatamente. Ficaria só o desconto mesmo, digamos assim, que o funcionário tem desconto, que ele compra lá na associação, ou o desconto dele no banco, que ele fez um empréstimo. Esse sim, eu continuaria na folha com os descontos. Mas aí, desconto por isso, de INSS, Bel, por exemplo, como tem esses outros descontos que a gente não sabe de onde estão vindo, teria que ter tudo acertado, balizado, protocolado, para não ter risco para a empresa, tá entendendo? Assim, vai continuar descontando isso aqui porque é um desconto anterior, é um desconto de banco. Aí, como eu não sei o que está predestinado, aí realmente teria que ter um braço jurídico para assegurar isso, sabe? Mas, assim, se a gente faz a informação como você está me contando que foi feita, é muita condição de desajuste de informação. Por quê? Porque eu estou dizendo lá no meu exame que ele está inapto. Mas eu não enviei isso para o E-Social. Então, eu estou mentindo para o E-Social, porque o exame está inapto. Então, isso abre precedente até para a família agora fazer algum tipo de situação de reclamatório, tá entendendo? Mas, assim, para a família, Luma, está muito confortável porque eles estão recebendo como se estivessem trabalhando. Mas não morreu? Não, um morreu dois, né? Mas aí, com questão de morte, ele mesmo assim, no período que ele estava doente, ele estava recebendo normal. Eu vou fazer a rescisão dele, inclusive já foram até lá hoje, né? Mas aí é que tá, sabe, Bel?
Adoeceu na empresa a ponto de ficar inapto? Aí isso pode ser questionado, sabe? Ah, Então, assim, entendi. Que a família agiu de má fé, né? Ah, tá, ou então entendi. que a família foi pressionada para aquela situação, entendeu? Uhum. Enfim, aí a família pode dizer, a empresa agiu de má fé para calar a nossa boca, mas a gente tinha consciência que ele adoeceu no trabalho, agora a gente quer uma indenização. E querendo ou não, o direito do trabalho, ele é levado em consideração que a parte hipossuficiente. A empresa, se não tiver toda regulamentada, é a parte que vai sofrer a pancada. Pois é, então eu vou correr atrás disso, porque eu ainda tenho mais 3 nessa Sempre que tiver situação. inapto, sabe? Sempre que tiver inapto, ele está inapto. Não tenho o que fazer, eu tenho que declarar, porque daqui a pouco o médico está com todas as informações, se for assim, instaurado algum tipo de situação que vai ter que comprovar documentalmente perante juízo, a empresa é quem vai assim, vai se Prejudicada. lascar. Mas é aquela história do se lascar mesmo, porque aí o juiz vai dizer assim, e como é que foi isso? Se estava inapto, por que a empresa não declarou? Se Não a tem empresa nada que queria ajudar, acoberte isso, né? não, porque assim, se a empresa queria ajudar, ela podia ajudar de N formas. E ainda Ela não botar precisava mentira, dizer porque que eu o botar. funcionário estava inapto, ou que ele É. estava apto, recebendo em folha, fazendo sabe? Enfim. Ou então Entendi. ele tinha que ter aberto uma CAT para dizer que realmente a empresa tinha danificado a saúde do trabalhador a ponto de deixá-lo inapto. Então, assim, às vezes a gente quer ter formas de proteger a empresa, só que a gente traz um ônus futuro. O que agora? É pedir que, né? Pedir aí que tenha sorte, que a família não abra nada e que esses que vocês ainda estão nessa mesma situação consigam corrigir. Mas é porque, assim, Luma, eles se encontram nessas condições, mas não foi por motivo de trabalho, entendeu? Eles simplesmente adoeceram, um teve câncer, não foi uma doença do trabalho, né? Outro teve um problema psicológico porque o filho faleceu e ele adoeceu e não estava lá. Outro foi com a pandemia que juntou com alguma outra coisa e ele não conseguiu mais voltar. Aí tu entende que é mais estranho ainda porque que a empresa está querendo encobrir isso se ela não tem culpa. É porque, assim, ó, o acordo coletivo lá da empresa, ele rege que se o funcionário ele for aposentado e ele adquirir uma doença e não puder ir ao trabalho, até 12 meses ele iria cobertar o salário dele, certo? Só que muitos desses funcionários já passaram dos 12 meses. E a empresa continuou pagando assim mesmo, entendeu? Por Para não deixar vontade o funcionário despreparado. Tá, por vontade própria. Só que você entende que ia ter que ter uma rubrica aí dizendo isso, Pois porque a é. rubrica que você está usando é de salário, ele está trabalhando. Exato, não entendo. Eu não tinha visto por esse lado e até também não sabia que nem a gente nem se tocou da época da pandemia que poderia ser feito isso. Na Pois é, verdade, é porque assim, a isso. pandemia abriu esse precedente. Então, por que não negociar uma situação desse tipo? Tá entendendo? Até Porque mesmo. você está dando informação de trabalho. A pessoa está trabalhando? Não, não está. Ela está inapta. Seja por que motivo for, do trabalho ou não, mas ela não está trabalhando e você está pagando uma rubrica de salário. Verdade, verdade. Certo? Então, a gente É. tem que ter esses cuidados, por exemplo, é a mesma situação da insalubridade quando você não tem, mas está lá destinada na rubrica, está lá destinada na CCT. As rubricas vão ser iguais? Não. A rubrica tem que ter um caráter diferente, porque é de uma natureza diferente. Entendi, Não é entendi porque você perfeitamente. tem a insalubridade, mas é por uma obrigatoriedade de convenção coletiva. Então, quer dizer, caso haja alguma mudança, você tem como recorrer. Agora, se você pagar como insalubridade normal, acabou, você vai viver pagando aquilo ali. Você não pode mais tirar, Verdade. porque não vai ter laudo no mundo que vá. Vamos tirar aqui essa insalubridade. Porque às vezes você não tinha laudo para trás, você só estava pagando. Se você tem laudo para trás, dizendo que tinha insalubridade e que lá na frente você fez toda uma mudança de espaço ambiental para não ter insalubridade, aí eu posso tirar. Agora, se eu comecei a dar insalubridade sem laudo nenhum,
eu estou aplicando a rubrica de insalubridade. É por isso que tem que ter as diferenças, é por isso que tem que ter os laudos, é por isso que toda a situação tem que ser vista na sua globalidade. Porque se não for vista, a gente acaba entrando nos perigos de ou pagar uma verba até o dia que o funcionário sai da empresa, ou abrir precedentes para uma fiscalização, ou caso a empresa caia numa fiscalização, eu estou com situações aí abertas para que eles possam autuar. Por quê? Porque o funcionário não está trabalhando, ele está em casa, ele está afastado. Mas eu estou pagando a rubrica de salário. Mas aí eu tenho exames médicos que comprovam que ele não está trabalhando. Ou seja, é uma desarmonia de informações. E o que o e-social quer? Ele quer uma cadeia de informações. E essa cadeia de informações, ela precisa ter uma harmonia. Estou doente, fico em casa, então estou afastado. Se a empresa decide pagar um salário por liberalidade, mesmo que passe dos 12 meses do que está, né, no acordo coletivo, a empresa tem que ter uma situação. E assim também, ter uma situação que contemple essa aí, dos 12 primeiros meses eu pagar, porque é uma situação que está predestinada dentro de um acordo coletivo de trabalho. Correr atrás disso, inclusive vou questionar na segunda-feira mesmo esse rapaz que está fazendo esse serviço para a gente. Porque a informação... Ele talvez não queira enviar, porque a tua folha, que eu te disse, a folha não é soberana, olha a história, ó, a folha não é soberana. Mas ele nem falou, nem questionou isso, eu fui que questionei com ele. Mas me diga uma coisa, isso não vai ficar errado, não? Porque como é que eu estou pagando o salário dele e fiz os exames periódicos tudinho, e só eles 4 não vão subir? Essa informação, ela vai cruzar a qualquer momento. E aí? Pois Né? é. Pois valeu, meu amor. Obrigada pela dica. Por nada, gente, por nada. Vocês estão vendo aí o que é que pode dar de informação, né? De cruzamento de informação. Ou seja, o médico estava aí, vai estar fazendo os exames, tem como entrar. E, gente, é assim, ó, a relação trabalhista, ela é muito frágil. Eu sempre digo que ela é muito frágil. Por quê? Porque ela vai ficando numa boa, ela se dá bem até o momento que alguém, né, uma das partes não tem nenhuma queixa da outra. Depois que passa a ter alguma queixa, o que acontece? Tem um estranhamento. E aí, dentro desse estranhamento, pode vir uma reclamatória. E aí, dentro dessa reclamatória, se escava até aquilo que era osso de dinossauro. Ou seja, fóssil. Aí, as partes vão tirar lá do fundo do baú. Por isso que se a gente não anda no caminho bem direitinho, pode vir a dar problema para a gente, tá certo? Ok, gente, 2220 aí agrupado. Ok. E aí, gente, vamos para o 2240, tá? O que é o 2240? O 2240 é justamente essa parte da previdência, onde o INSS, né, vai se cruzar com as informações da Receita Federal e vai receber a informação se você está tributando a sua folha de forma correta. Por quê? Porque a exposição a determinados agentes nocivos, ela causa a situação de uma aposentadoria especial. E a aposentadoria especial, ela pode ser vinculada a 25 anos, 20 anos ou 15 anos. E para cada tipo de aposentadoria especial, existe também uma alíquota adicional, que eu só vou recolher em cima do funcionário exposto. Mas ela pode ser de 6, de 9 ou de 12, tá? Então, quando eu tenho essa situação de 6, de 9 ou de 12 em cima do funcionário exposto, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento do meu recolhimento da folha, porque funciona assim. A gente não tem a folha de pagamento dos funcionários? Eu não tenho o recolhimento do INSS, que inclusive ontem saiu tabela nova, tá uma maravilha, né? Já saiu tabela. O que vai acontecer? Eu vou fazer a retenção daquela condição ali do INSS dos meus empregados. Mas aí eu ainda vou recolher CPP, que é o patronal, né? Principalmente das empresas anexo 4, presumido e real. Eu vou recolher, vou fazer o cruzamento, né? A multiplicação RAT vezes o FAP, né? Para poder ter essa condição de tributar a saúde e segurança, mais o FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial.
E o 2240, ele vai querer justamente saber se você está recolhendo esse FAI. Se o seu RAT e seu GILDRAT estão adequados e o recolhimento do FAI está acontecendo. Por quê? Porque a informação do 2240, ela está ligada diretamente ao tempo especial de aposentadoria. E está ligada diretamente, então, ao lado de condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT. E o LTCAT, o que ele deve conter na sua conclusão? Ele deve conter se existe tempo de aposentadoria especial ou não, e de quanto tempo é, e a que alíquota está direcionada. É isso que deve ter na conclusão do LTCAT. O LTCAT, ele descreve o teu ambiente, ou seja, quando o engenheiro vai na tua empresa, lá para ver a tua condição ambiental, ele vai lá, por exemplo, vai na empresa do Ciro. Aí ele chega lá na empresa do Ciro, vamos dizer que o Ciro tem uma fábrica de colchão. Aí ele vai lá no administrativo, aí vai dizer, aqui no administrativo, a sala é de parede de alvenaria, eu tenho uma iluminação artificial, uma ventilação artificial, o piso é de cerâmica, ele faz uma descrição do teu ambiente. Aí, dentro dessa descrição, ele vai analisar também a propagação dos agentes nocivos que estão lá na área de produção, vai entender se esses agentes nocivos, esses vapores, esses produtos químicos que são usados chegam até ali. Ai, não chegam. Então, essa área aqui, que é a área administrativa, ela está isenta do pagamento de FAI para essa condição. Eu não tenho pagamento para esses empregados. Aí ele vai lá para a produção. Bom, aqui na produção eu vou descrever o ambiente. Piso de cimento industrial, máquinas, eu tenho um maquinário pesado, que está devidamente conduzido pela NR12. Aí eu tenho aqui também uma situação de ventilação natural, porque eu tenho muita questão de vapores, eu tenho a condição de elementos de agentes nocivos, que realmente colocam para esse funcionário uma aposentadoria especial, ensejam uma aposentadoria especial. Porque esse agente nocivo ao qual ele está exposto está lá no meu decreto 3048 de 99. Então, se está lá no meu decreto 3048, eu sei que eu vou precisar, lá no anexo 4, e eu encontrei aquele agente nocivo lá, eu vou ter que designar o tempo especial de aposentadoria. E aí ele vai fazer essa conotação, ele vai juntar a função que tem a tua empresa, quais as funções que existem, quais os cargos que existem, o que fazem os empregados, em que ambiente eles estão lotados e se esses ambientes têm ou não uma predisposição ou ensejo de aposentadoria especial. Tudo isso vai estar presente no teu LTCAT. O que não deve ter no LTCAT? Insalubridade, periculosidade. Tem muito laudo que até tem, mas se ele contempla a parte principal, que é a previdência, eu até que não vejo muitos problemas. Mas se esse laudo, como um que eu peguei essa semana, que eu até pedi para voltar, ele não conclui nada, que eu vou até ler aqui para vocês, o que conclui esse laudo. Que eu peguei essa semana, que eu mandei voltar, tá? Pedi para voltar, entreguei lá para o nosso empregador e disse, essa pessoa com quem você fez o laudo precisa rever isso aqui. Vou ler para vocês aqui a conclusão do laudo. Olha o que o laudo diz. Deixa eu deixar assim que é melhor. Este laudo técnico é um documento que visa atender às obrigações do INSS conforme IN 118, já está desatualizado, né? E o negócio é de agora, decreto 304899, NR15 e NR16. Não, NR15 tem um laudo próprio para ela, que é o laudo de insalubridade, e NR16 tem um laudo próprio para ela, que é o laudo de periculosidade. Ratificando as informações coletadas do PGR. Gente, não tem que ratificar, tem que estar em consonância, eu não tenho que corrigir PGR. Eu tenho que fazer o quê? Agregar informações. É essa a condição de ter informações em cadeia, tá? De retificar as informações do PGR, desculpa. Ele fala assim, retificar as informações coletadas no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Como eu disse para vocês, não tem que retificar nada.
Tem que ser uma informação gerada em cadeia. Como também de seus presentes legais que, através do seu corpo técnico-administrativo, tornam a possível concretização deste documento. Não diz nada. As avaliações ambientais ocorreram com o objetivo de identificar os riscos dos processos produtivos de cada função citada e as condições ambientais do mesmo, com o fim também de facilitar o preenchimento e a emissão do perfil profissiográfico. Ok, esse parágrafo passou. O pagamento do adicional de insalubridade deve ser adotado como último recurso. E sim, adequar o regime, até o português está complicado, e sim adequar o regime de trabalho do colaborador, conforme quadro N1, tipos de atividades do anexo N3, além de atividades e medidas de proteção à saúde do trabalhador, que lhes assegure a neutralização do agente nocivo, dentre elas o uso efetivo do EPI. Gente, como eu falei para vocês, insalubridade não tem a ver necessariamente com tempo especial de aposentadoria. Então, o que ele está tentando aqui dizer que tem que precaver o pagamento de insalubridade como última condição, ou seja, não conseguir proteger o funcionário, vou pagar a insalubridade, não era nem para estar aqui. Isso aqui é uma condição de conceito e não de conclusão, tá? E aí ele fala do EPI, que tem que ser usado um EPI adequado ao risco, porém a gente sabe que o EPI também é a última das medidas protetivas, não disse nada aqui. Nada mais havendo a considerar, encerra-se aqui o presente PGR. Isso aqui era um LTCAT, não era PGR. Composto de folhas impressas por computador, somente no anverso e rubricadas, com exceção desta que segue devidamente datada e assinada. Onde é que tem tempo especial de aposentadoria aqui, exposição a agente nocivo, de acordo com o decreto 3048? Não tem. Ou seja, são exemplos desses que a gente tem que evitar, porque a gente, muito possivelmente, se pegar um documento desse e transferir para o e-social, achando que está dando alguma informação, porque ele diz que não tem salubridade, então você considera o 0901001, né, que é a não exposição a agentes nocivos, você está dando informação equivocada. Aí lá fui eu devolver, pedir para conversar com a pessoa, então, para poder dizer para ele como é que eu precisava que viesse a conclusão dos laudos que ele emitiu lá para esse empregador. Então, são essas as decisões também que a gente precisa ter cuidado na hora de ter um laudo em mãos. Eu vou trabalhar com laudo insuficiente, eu vou trabalhar com algo que não me dá respaldo jurídico, nós, enquanto departamento pessoal, não precisamos passar por isso, porque a gente tem que ler a informação que está devidamente correta, e o correto, no caso aqui, já era trazer também o código do e-social, que é o código correto. Por exemplo, se a não exposição a agente nocivo que desencadeia tempo especial de aposentadoria, já era para ele ter colocado aqui o 0901001. Até porque muitas das empresas de consultoria de saúde e segurança estão fazendo só o laudo. Por quê? Porque como a galera de saúde e segurança está cobrando a composição dos eventos, que é o correto, é cobrar mesmo, já que vai ter que fazer essa condição todo santo mês, de olhar, de fazer a investigação, de saber se vai ter que colocar mais alguma coisa ou não, o que deve ser feito? Cobrar. Assim como também fica aí para os escritórios que vão fazer essa informação, a questão da possibilidade de cobrar por essa assessoria. Você não está dando uma assessoria que não, na verdade, está um pouco além do que seria possível para os escritórios? Você não está tendo que se qualificar para isso? Então, também a gente está falando para vocês aí que repensem, né? Como é que vocês vão fazer aí dentro dos escritórios de vocês. A Yara, eu sei que as negociações estão rolando, né, Yara? Yara não me respondeu, depois ela fala aqui comigo. Para que vocês tenham essa condição também. Mas vocês precisam... Pode falar, Cláudia. Eu estou de um laudo que o médico mandou para a gente, que é o seguinte, a empresa, eles têm promotores de venda. E os promotores. Cláudia, está cortando muito, eu não consegui te entender. Eu só entendi até a parte do promotora de vendas. Isso. Nós temos 12 promotores de vendas.
E desses 12, 8 utilizam moto. Então, Utiliza, não entendi. Moto. eles fazem o trajeto Tá, com a moto certo. entre uma loja e outra. E aí a gente coloca a periculosidade. Eles recebem periculosidade. No ato da admissão, é colocada a periculosidade desses deslocamento de lojas e motos. E aí, o laudo que ele mandou, ele não especificou nada disso. Eu voltei, ele disse que era uma besteira, que eu estava querendo coisa demais no laudo. Mas ele não identificou que tem periculosidade? Sim, ele disse que não era para ter periculosidade, a gente estava pagando um valor devido. E aí vocês começaram a pagar sem ter o laudo, foi? O escritório ele já vem pagando a periculosidade dele, né? Deles, Uhum. motores com dois. Eu acho que eu entendi. Então, assim, primeira coisa, ele teria que ter feito um laudo de periculosidade para investigar. Porque, por exemplo, para algumas situações, ele não entende como periculosidade. Por exemplo, uma situação que não é entendida como periculosidade, aquele funcionário que, por exemplo, o porteiro de condomínios grandes que faz uma rota interna, ele faz a sua ronda em cima de uma moto, a ronda interna, não é considerado periculosidade, certo? Quem vai se deslocar para o trabalho, por exemplo, a Cláudia pilota moto, então o deslocamento dela para o trabalho é de moto. Isso não é considerado periculosidade. Agora, tem que avaliar se, no caso deles, como o trabalho só é executado porque tem a moto é uma situação primeira para a execução do trabalho, aí tem que ver por que não foi considerado. E se dentro lá dos anexos que tem na NR16, realmente não vai ser considerado, tá? Tu escreve para mim, Cláudia, tu tem meu WhatsApp, não tem? Escreve para mim direitinho ou grava um áudio, porque aqui ficou muito entrecortado sobre essa tua situação, que eu vou dar uma pesquisada e vou dar uma revisada no meu material de periculosidade, para ver se enquadra ou não, tá certo? Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, gente, porque tá meio caótico, assim, tá bem, esse momento do ano tá bem complicado. Mas assim que eu pego, a Yara, a Meire são provas, que assim que eu pego eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas respondo, tá? Gente, então o 2240, o 2240, ele é nesse quesito. Por isso que eu não posso responder o 2240 somente pelo PGR. O PGR é um suporte para o LTCAT. Mas quem tem a prioridade de responder previdência chama-se LTCAT e não PGR. Vai ter videozinho do FAI, gente, eu prometi, né? Só que eu ainda não consegui parar para gravar. Porque eu prometi na última turma que eu ia fazer o cálculo do FAI. Mas eu vou conseguir gravar esse vídeo, vai dar certo. Fé em Deus que eu vou dar tempo de gravar esse vídeo. Mas é justamente para a gente conseguir demonstrar como é que isso acontece, tá? O FAI, que é o que realmente a Receita está querendo saber se você está pagando, por quê? Porque a gente diz assim, não existe rombo na Previdência. Gente, existe. Por quê? Porque muitas empresas com muito tempo de mercado nunca recolheram aposentadoria especial, mas os empregados se aposentaram com tempo especial. Por quê? Porque eles têm um pouco de conhecimento, entram judicialmente requerendo aposentadoria e, logicamente, a Previdência acaba concedendo. Só que, olha o tempo para trás que a empresa deixou de pagar. Como é que eu vou ter condição de pagar para essa galera se eu não tive recolhimento? Ou seja, existe um déficit previdenciário. A Previdência pode quebrar a qualquer momento. Por isso que existe aí um planejamento, né, até do próprio FAP, e de questões previdenciárias aí da Seguridade se tornarem privadas. Por quê?
porque vai chegar uma hora que não vai dar conta de pagar. E esse pagamento não vai conseguir suprir a essa condição. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que muitas das empresas que existem nunca contribuíram com o tempo especial de aposentadoria, mas têm funções que desencadeiam um tempo especial de aposentadoria para os empregados. Então, ela nunca pagou. Como é que o empregado vai sair antes se ele nunca contribuiu adicional? Então, são essas questões que a gente tem que visualizar também para entender como é que funciona a Previdência e entender por que, que a responsabilidade do 2240 é tão grande e que a gente não pode simplesmente fazer de qualquer jeito. Ou não contratar profissionais adequados. Vocês viram que essa conclusão desse LTCAT não falou nada com nada. Ou seja, não deixou claro o que, que tinha e o que, que não tinha. Foi preciso retornar lá para o empregador para ver com a pessoa que ele contratou por que foi assim e o que ele estava querendo dizer. Então, por isso, o 2240 ele é tão importante, porque ele, além de ser previdenciário, ele é tributário. E o que quem audita a parte de tributação do Brasil? Receita Federal do Brasil. E Receita Federal do Brasil está com fome de dinheiro. E aí, logicamente, ela vai requerer. Por isso que hoje está sendo tão comum as ações regressivas do INSS. Ou seja, não fiz, não paguei, foi identificado aquele déficit, aí o INSS chama para você pagar o para trás que você não pagou. O que você não fez, né, a devida orientação de pagamento. Então, por isso é que a gente tem que ter o máximo, o extremo cuidado com o 2240. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não. Tranquilo aqui. Tranquilo, tá todo mundo tranquilo. Segunda-feira tá todo mundo livre, leve e solto. Modo de dizer. Hoje, segunda-feira, tá todo mundo arrancando os cabelos da cabeça. A Yara já me disse que tá arrancando os cabelos da cabeça faz tempo. Tudo sob total descontrole. Gente, é que, na verdade, como eu falei para vocês, é muito conteúdo para poder a gente dar conta em pouco tempo. Então, assim, essas 2 horas foi mais para a gente fazer um apanhado das dúvidas que vocês têm dos eventos, né, de envio dos eventos. Cada sistema tem um meio diferente de enviar. O do Everton eu não conheço. Depois eu vou até pedir, Everton, para a gente bater um papinho para eu conhecer o teu sistema. O Fortes, a Domínio, o SOC, o SGG, são sistemas que já estão bem à frente. O SGG eu acho ele maravilhoso, porque ele foi construído mesmo pensando na questão do profissional que tinha que mandar todos os seus laudos, todos os seus processos dentro de um sistema. E aí, logicamente, culminar no E-Social. Então, ele é um dos sistemas que eu acho mais completo para a parte de envio de saúde e segurança. Para quem está enviando dentro do sistema de folha, o Fortes eu não vejo maiores problemas, tá? Gosto. Mas eu tenho visto agora, ultimamente, o da Domínio, eu acho ele um pouco mais organizado e um pouco mais direto com relação ao envio dos eventos. Ele passa por menos tabelas, por menos abas. Ele é mais conciso, ele é mais direto. Mas é mais ou menos isso. Gente, aqui no nosso grupo eu vou passar o nosso e-book, tá? É um e-book que eu disponibilizo depois das aulas, que é um e-book para vocês tirarem as dúvidas. Vou disponibilizar o link da DIR para quem vai se aventurar aí na DIR. Vou disponibilizar também aqui alguns links, NR4, para vocês conferirem o grau de risco dos KNAIs de vocês. Vou deixar isso tudo preparadinho para que vocês possam fazer aí as consultas. Pode falar, Val. Boa noite, professora. Boa noite. Eu até fiz um curso de SST seu na PIP, mas só para título de conhecimento mesmo, certo? Uhum. Eu trabalho em escritório de contabilidade e todos os nossos clientes, eles tinham uns técnicos, certo? Eles, tanto técnico como engenheiro, responsável pela essa parte de SST. Só que agora, esse ano, alguns que não têm, jogaram a responsabilidade para a gente. E aí, a gente está na loucura, porque assim, como a gente não
faz esse serviço, essa parte, a gente ficou meio que perdido. E Uhum. aí eu fiz mais esse curso de hoje para te perguntar duas situações. Pode perguntar. Quais são os programas que eu preciso, certo? Para enviar o SST, e se todas as empresas, independente do porte, precisa ter todos os programas. Val, qual é o mundo ideal? Que as empresas tenham PGR, PCMSO e LTCAT, pelo menos, tá? Esse é o mundo ideal. Só que, como a gente conhece nossos clientes, a gente sabe que tem deles que não vão fazer, vão querer ir pela DIR. E aí, como é que eu vou identificar a DIR? Vou pegar meu cartão de CNPJ, olhar o porte da empresa que tem lá no cartão de CNPJ. É ME, é EPP, é MEI, e vou olhar o KNAI. O KNAI, eu vou lá para o anexo da NR4, que eu vou deixar a NR4 aqui para vocês, e aí lá vai ter justamente o grau de risco correspondente ao KNAI. Se for o grau de risco 1 ou 2, eu posso fazer DIR, mas é quem pode fazer a DIR, quem pode fazer a PR. É o profissional que está habilitado, não é qualquer pessoa. Então, fiz uma APR, fiz direitinho, né? O profissional lá fez direitinho, constatou lá na conclusão da APR que não tem risco físico, químico, biológico e ergonômico, eu vou lá e preencho a DIR. Vou mandar um manualzinho de DIR para vocês também, tá? Que é bem compacto, para vocês verem como é que é. Mas é essa a situação, Val. O melhor dos mundos é fazer os programas. Por quê? Porque você está respaldado. O LTCAT, nenhuma empresa com pelo menos um funcionário tem como escapar. Tem pelo menos um funcionário, tem que fazer LTCAT. Para as demais situações, você investiga o grau de risco junto com o porte da empresa. Por exemplo, eu dei uma mentoria hoje, que aí a aluna disse assim, professora, eu tenho empresas de confecção, nessas empresas eu tenho costureira, só que é uma empresa grau de risco 2 e é uma empresa de pequeno porte, é um EPP, só que você tem costureira. Aí, nessa condição, você já tem um risco ergonômico alto. Por quê? Porque a costureira, ela fica em cima de uma máquina, ela tem aquela trepidação da máquina, tem o ruído da máquina, tem várias situações que não cabe fazer uma DIR. Mas aí, o que acontece? Eu já dou esse parecer pela experiência. É melhor fazer todo o protocolo, PGR, PCMSO, fazer também né, logicamente, o LTCAT, mas por isso que eu sempre falo, constituam aí uma parceria com um profissional responsável, porque se não constituir, vai dar problema, vai ter alguma situação que vai trazer aí uma chamada de repente, uma fiscalização para você. Posso fazer DIR? Posso, tá lá dentro da tua situação, da tua legislação, mas você tem que ter um mínimo de bom senso para saber até onde você vai com uma declaração de inexistência e até onde você não vai. Num local onde eu tenho 20 costureiras, jamais eu vou fazer uma DIR, porque eu tenho gente de corte, eu tenho gente de costura, quer dizer, é uma situação que é melhor a gente nem pensar em fazer declaração de inexistência de risco, parte logo para laudo, mas aí isso é da experiência do profissional, certo? Entendi. Então, é por isso que eu falo, tem que constituir bons profissionais e boas parcerias. Entendi, professora. Certo? Ok. A Yara até falou aqui, aconselhei minha farmácia a fazer todos os laudos, mesmo sendo risco baixo. Gente, tem nichos de trabalho que a gente nem cogita fazer uma declaração de inexistência de risco. Porque, por exemplo, farmácia, produto químico, né? Muitos desses químicos podem vazar, pode ter contato com a pele. A Luma é remédio, é encapsulado, não sei, às vezes aquilo ali vaza de dentro de uma cápsula, às vezes é remédio líquido, vaza. A gente tem que ter o mínimo de cuidado para não, de repente, fazer algo que a empresa possa entrar numa esfera aí de reclamatória. Ok, gente, vou já passar para vocês essas informações aqui no nosso grupo. O grupo fica, tá? O grupo fica para dúvidas, como eu sempre falo, às vezes eu não consigo responder de imediato. Ainda tem injetáveis, pelo amor de Deus, faz mesmo, Yara, nem brinca, certo? Então, assim,
Às vezes a gente não consegue responder rápido, ou às vezes sou eu, às vezes o próprio professor Ciro, vocês tiram outras dúvidas também. A gente, né, não consegue resolver rápido, professor Ricardo, mas assim que a gente pega, a gente resolve, tá? E tira as dúvidas de vocês. Ok, meu amigo Ciro Mariano? Diga lá, autoridade. E aí, pessoal, gostaram da aula? Estava aqui acompanhando, confesso que estou preocupado, porque o meu conhecimento em SST é o mesmo de astronomia. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Enfim. Estamos no Turminha, mesmo barco, viu, professor? Eu já ia dizer a mesma coisa. Gente, mas a gente está aí, ó, se atualizando. Vocês estão diferencial. Vocês estão aqui na sexta-feira à noite, buscando conhecimento. É Verdade. verdade, é o Enquanto- sextou, né? Né? O sextor de hoje está com uma parcela diferente. Por quê? Porque, É verdade. sinceramente, gente, vocês estão correndo atrás. Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas vocês estão correndo atrás do conhecimento para ter o mínimo de informação para passar para os clientes de vocês. Verdade. Show de bola. Turma, mais alguma consideração? Por hora, Agora é isso, tá? tá tranquilo. Como a Lu falou, reforça, o grupo está lá para tirar dúvidas, né? Vamos fomentar o grupo. Em fevereiro, vamos ter um curso mais completo com a Luma, que são 3 sábados direto, bem maior esse curso, caso queiram fazer. Dia 18 de março vai ter também o evento do professor Claudeci, que vai vir falar Ai, sobre gente, por favor, não percam, viu? Vai ser bem legal. Assim, ó. E Tá. temos o primeiro curso do ano, que é com o professor Ciro Mariano, de cálculos trabalhistas. Começa agora dia 28. Topíssimo, topíssimo. A primeira turma foi incrível. Estamos aí para a segunda turma. Queria dizer que quem fez a primeira turma, assim, não sei se alguns de vocês fizeram ou conhece alguém, a segunda turma ela vai ser maior, vai ter 3 sábados, muito mais tempo para ver todos os cálculos, desde jornada até desligamento, e vai ser bem bacana, tá? Então, fica o convite a todos. E é isso. Boa noite, até uma próxima. Bom? Vamos fazer a nossa selfie? Vamos fazer. Abram a câmera, se possível, por favor. O cara é muito feliz. Yara, cadê o Pedrinho? A Yara deve estar... Mas bota ele na foto, mulher. Bota aí, Yara. Val, tá parecendo um gato. É a porta. Fica parecendo um gato com as orelhinhas assim. É a minha porta. Você observa tudo. Tudo, eu sou péssimo, né? Yara, Pedro. Vou tirar a Eu quero ver o selfie. Pedro. Pedro. Vamos lá, todo mundo sorrisão na cara. Só confirmar aqui se foi. O print pelo celular, pelo computador é diferente. Pronto, deu super certo. Vamos tirar outro só por garantia. Show. Turma, Beijão, gente. boa noite a todos e até a próxima. Até, bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.